nossas vidas, né? O Senhor, Ele é lindo, maravilhoso. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Uma palavra bem conhecida para nós, em nome de Jesus. Hoje o culto de libertação. Como a pastora falou aqui nessa noite, todos nós precisamos de nos libertar de algo. Quanto vida nós tivermos aqui nessa terra, isso quer dizer que nós não chegamos ainda à perfeição. A Bíblia diz que nós estamos caminhando para isso. Mas enquanto o Senhor Jesus não nos recolher, nós ainda precisamos nos libertar todos os dias, amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus, uma palavra bem conhecida, em nome de Jesus, Gálatas 5. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do nosso Deus. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade, a nossa pastora, em nome de Jesus. Os irmãos do canal, seja abençoado, seja transformado pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Amém. Todos encontraram, em nome de Jesus. Glória a Deus. Escola dominical, irmão de Jantes. Escola dominical, irmão de Jantes. Glórias. Amém. Mas eu sei que você sabe. Glórias. Amém. Então vamos lá. Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai dizer assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém? Soberano e eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glórias. Papai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nessa noite nós estamos aqui neste culto de libertação. Senhor, só Tu, Senhor, sondas e conheces cada um de nós, papai. Senhor, nessa noite, ó Deus de Israel, fala conosco na Tua palavra, ó Deus de Israel. Espírito Santo da verdade, que as palavras, Senhor, que saem da minha boca não sejam do meu eu, da minha carne, mas que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar a cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Então, uma palavra bem conhecida para nós nessa noite, aonde nós entendemos, que nós estamos na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós estamos na presença do nosso Deus e nós precisamos matar a nossa carne. Eu penso, irmãos, que muitos de nós colocam o diabo, Satanás, os espíritos malignos, como o nosso maior inimigo. E se não é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas eu creio que nós temos um inimigo muito forte, que é nós mesmos, que é a nossa carne, que é o nosso eu, que é o nosso querer, que é a nossa vontade. E para nós experimentar
a vida plena no Espírito Santo, é necessário nós deixarmos o nosso eu para trás. É necessário nós nos libertar de muitas coisas que nós fazemos através da nossa carne. Porque o Senhor Jesus advertiu ali os discípulos que o Espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. E a carne, essa nossa carne, os desejos dela é só inclinar para aquilo que não agrada a Deus. A vontade... Glória a Deus, aleluias, amém? Então essa nossa carne aqui, ela só quer inclinar para o pecado, para aquilo que desagrada ao nosso Deus, né? Mas o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus que tem que habitar em nós, ele se inclina para Deus, né? Ele quer que nós, cada dia mais, nós crescemos na presença do nosso Deus. Então, é como a Bíblia está falando, a palavra do Senhor diz que há uma guerra, há uma batalha. Meu Deus, e quão grande é essa batalha. Um dia eu estava conversando com a missionária Ariane, e a gente conversando que a nossa guerra com o inimigo, ela é muito difícil. Mas você quer ver uma batalha difícil, é na nossa mente, irmãos. Por isso que lá em Efésios, o Paulo, ele vai aconselhar para nós nos revestir da armadura de Deus. Para colocar sobre a nossa mente o quê? O capacete da salvação. Porque a maioria das coisas, ela primeiro acontece na nossa mente. Tudo isso aqui que nós lemos aqui, ó. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Tudo primeiro começa na nossa mente. Então por isso que nós temos que proteger a nossa mente, porque a Bíblia diz que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Então por isso que nós temos que colocar esse capacete, né, sobre a nossa cabeça. Tanto que ele fala que é o que? É capacete do quê? Da salvação. Porque nós estamos aqui buscando a nossa salvação. Então se nós não colocarmos o capacete da salvação sobre a nossa cabeça, para poder nos guardar das investidas do inimigo, das mentiras, daquilo que começa na nossa mente, porque tudo começa na nossa mente, desce para o coração, e chegou no coração, aí você já vai para a prática. Quando você conhece, quando vamos falar aqui de romance, quando você olha para um rapaz na rua, ou o rapaz olha para a moça na rua, comece aonde? Na mente. Seus olhos vê, aí, né, já tem aquela olhadinha diferente, aí começa os pensamentos, aí você já começa a imaginar um monte de coisa, aí daqui a pouco seu coração começa a bater forte, aí quando você pensa, você já está lá no ato. Aí você já está ali, ó, amarrado, né? E ali para sair é difícil. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele dá esse conselho ali nas armaduras, que eu acho lindo demais. Primeiro, por que ele coloca o capacete como primeiro? Porque a nossa mente é que nos guia. A nossa mente é que guia o nosso corpo. Eu lembro que um dia, eu já contei isso aqui, e vou falar por causa que está dentro da palavra. Deus me deu uma revelação, e eu estava dentro da igreja onde eu congregava, e a porta assim aberta, e entrava um profeta. E esse profeta eu lembro hoje, do jeitinho que foi, eu me lembro. E ele entrava dentro da igreja, e estava eu, a minha irmã e uma outra irmã da igreja. E ele vinha e apontava o dedo para essa irmã, e ele falava algo para ela.
E aí eu ia para sair na porta. Quando eu ia para sair na porta, ele virava para mim e ele apontava o dedo para mim e ele falava para mim: seus olhos é o seu coração. E eu achei aquilo forte demais, irmãos. Porque nós somos guiados por aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente. Por isso que Jesus, ele fala lá em João, no capítulo 17, versículo 17. Ele vai falar, ele vai orar pela igreja, ele ora pelo discípulo, ora pela igreja, ora por aqueles que ainda não conheciam ele, ora por nós. E ele fala: Senhor, Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quando Paulo ele fala ali, ele fala para os irmãos ali de Éfeso para colocar o capacete da salvação. Paulo estava falando para aquele povo: encha a sua mente com a palavra de Deus. Deixa a sua mente ser guiada através da palavra. Porque se a nossa mente ela estiver cheia da palavra, não tem como, irmãos, nós fazer as práticas da carne, o desejo da carne. Então é tão interessante que se nós formos lá para as armaduras, primeiro você protege a mente, aí depois ele vai falando do resto do corpo. E se a gente for levar para o lado espiritual, porque a igreja de Deus ela tem que ser espiritual, a igreja de Deus de maneira alguma ela pode ser carnal. Quando nós levamos para o nosso lado espiritual, é assim que acontece. Tem até um ditado aí, que eu acho que é ditado, que pelo menos eu ainda não li na Bíblia, né? Que mente vazia é oficina do diabo. E é. Quando a sua mente está ali, ó, sem a palavra de Deus, quando você não tem, né, o alimento do Senhor ali para você ficar meditando. Por isso que no Salmo 1, o salmista ele vai aconselhar: medita na palavra de dia e de noite. Porque o inimigo ele fica só procurando uma brecha. E ele quer atacar a nossa mente, porque a partir do momento que ele ataca a nossa mente, ele ataca todo o nosso corpo. Ele ataca todo o restante fica fraco. Então é tão interessante. Por isso que Paulo, né, um servo do Senhor muito sábio, e ele aqui nessa palavra está falando: ó, se nós, aqui no 21 ele fala assim: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque a carne ela se inclina para as coisas deste mundo. E o que Jesus diz? Que aqueles que é amigo do mundo se torna inimigo dele. Então a partir do momento que nós deixamos a nossa carne se inclinar para as coisas deste mundo, nós estamos vivendo longe da presença do nosso Deus. Então, e não tem como nós herdarmos o reino dos céus, porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus, ele é espiritual. Então não tem como todas essas coisas que nós lemos aqui fazer parte do reino do Senhor Jesus. Então nessa noite quero dizer para mim e para você: eu e você, nós somos espiritual? Será que eu e você nós estamos sendo espirituais ou nós estamos sendo carnais na presença do nosso Deus? Porque há uma lista, e ele ainda acrescenta mais, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, não são só essas aqui que ele listou, tem mais coisa. Se a gente for ler em outras passagens, vai falar do beberrão, do que come muito, né? Tantas outras coisas. Então tudo isso
nos afasta do Senhor e nos leva para longe do Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está vendo? Aqueles que fazem aquelas práticas, as práticas da carne, de maneira alguma vão herdar o reino dos céus. Mas aqueles que andam em espírito, eu acho interessante porque alguém, eu não me lembro quem foi, mas pregou esses dias aqui sobre, acho que foi a pastora que pregou falando sobre as 10 virgens e sobre ser cheio da presença de Deus. E esse é um motivo, uma razão de eu e você nós conseguirmos contemplar, enxergar quem verdadeiramente é cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo, como mais uma vez a gente pode falar, que não é falar em línguas, né? Não é sapatear, não é rodar, não. É quando você olha para a pessoa e você consegue ver todo esse fruto aqui, esse fruto do Espírito Santo. Aqui você vai ter o discernimento de quem é espiritual e de quem é carnal. É só você ler o versículo 19 e você ler o versículo 22. E você vai ver a diferença daquele que está agindo na carne e daquele que está agindo através do Espírito Santo. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E como é que nós chegamos, né, a ser cheio, né, desse fruto? É justamente abandonando a vontade da nossa carne. Jesus disse o quê? Que aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, eu vou falar uma coisa. O diabo, ele age, ele trabalha, ele opera, ele não descansa. É de dia, é de noite, é a todo tempo. Mas se tem uma coisa hoje que está afastando muitos servos do Senhor, é a carne. É a nossa vontade, é o nosso eu. É o nosso querer, é a nossa vontade. Porque a partir do momento que Jesus, ele negou a sua vontade, ele deixou a sua glória. Jesus precisava fazer isso? Não. Jesus não precisava fazer isso, mas ele foi obediente ao Pai. E ele deixou toda a sua riqueza, deixou toda a sua glória. E ele desceu para essa terra como homem. Ele veio como homem. E ele negou todas as suas vontades para poder fazer a vontade do Pai. E hoje ele está sentado no seu trono de glória do lado do Pai. Então, nessa noite, eu quero deixar essa pergunta para mim e para você, para a igreja do Senhor, que nós estamos vendo que Jesus, ele está às portas, mais do que antes de ontem. Então hoje, cada dia que passa, o Senhor Jesus, ele está cada vez mais próximo de arrebatar a igreja. E eu pergunto para nós, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, que a gente está vendo aí tantas coisas horrendas acontecendo, meu Deus, tem hora que eu fico assim, eu falo, meu Deus, às vezes, quando a pastora brinca, né, de morrer. Irmãos, às vezes, hoje, a Bíblia diz que bem-aventurado é os que já foram. Porque os que ficaram aqui, os que estão aqui, já estão sofrendo na pele. Às vezes nós não sofremos ainda como aqueles discípulos, né? Os discípulos ali da igreja primitiva, como Paulo, que
foi chicoteado, foi morto, mas nós sentimos o espiritual, o peso espiritual. Porque o que está acontecendo na face da terra hoje, irmãos, é um absurdo. Mas tudo está escrito na palavra de Deus que ia se cumprir. Os irmãos estão vendo aí, esses dias está saindo muito na mídia aí sobre aquele bebê. Eu não sei nem falar o nome. Irmãos, o que é aquilo? As pessoas brigando na justiça para poder ganhar a guarda de um boneco. Pessoas tomando a frente na fila do SUS para poder para os médicos atender um boneco. Irmãos, aí teve até um padre lá, falou assim, isso é coisa do capiroto. E não é não, irmãos. Sabe por quê? Porque justamente por causa disso, porque o ser humano, o povo, está sem o capacete. E aí qualquer setazinha que o inimigo lança, o povo pega. Está com a mente fraca, o povo está com a mente fraca. Sabe por quê? Porque não tem a palavra de Deus. E nós que somos servos do Senhor, como a pastora falou aqui nessa noite, Paulo nos advertiu que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Irmãos, se nós não cuidar da nossa mente, através da palavra de Deus, daqui a pouco, se você for pesquisar aí, com certeza já tem pessoas que se dizem servo de Deus, crente, lá, cuidando de um boneco, dizendo que é bebê. Irmãos, que absurdo. E quantas coisas ainda mais o Senhor não vai permitir vir? Que tudo isso é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque o povo está longe. O povo está longe de Deus. Então, nós que somos servos do Senhor, nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muita vigilância. Quero ler aqui que fala assim: glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. O 25 diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí a gente volta lá na pregação que teve aqui também. Que Espírito é esse que só movimenta dentro da igreja? Que Espírito é esse que só age aqui dentro da igreja? Mas quando você está lá no seu trabalho, ele não age. Quando você está lá dentro da sua casa, ele não age. Quando você está aonde você estiver, ele não age. Que Espírito é esse, irmãos? Então nós temos que vigiar muito, temos que ter muito cuidado, irmãos, para essa carne, para ela não tirar o que nós temos de mais precioso, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Lá se eu não me engano, é 1 Tessalonicense, vai dizer: não afasteis o Espírito Santo. Quantas igrejas tem por aí que o Espírito Santo nem habita mais no meio delas? Estão sendo guiados pela carne. Às vezes nós colocamos muita culpa no inimigo. E na maioria das vezes não é culpa do inimigo. É culpa nossa mesma, é nós mesmos. Porque Jesus disse que Paulo fala que quando vier uma tentação sobre nós, que não for carnal, o Senhor ele vai nos livrar. Não é que está escrito? Mas a carnal, quem é que procura? Quem é que busca? Não é nós mesmos? Então por isso que nós temos que estar cheio do fruto do Espírito. Então, se você não sabia discernir quem está cheio do Espírito e quem não está, é só você vir para Gálatas.
Porque não pode uma pessoa dizer que é cheia do Espírito, né? E ela está ali embriagada. Ah, ela é cheia do Espírito, mas ela está ali prostituindo. Agora, se a pessoa, se ela apresenta o fruto do Espírito, está escrito aqui no versículo 22, aí sim. E nós temos que batalhar para nós poder ser cheios desse fruto bem aqui. Se a gente quiser fazer a diferença no mundo, brilhar como o Senhor Jesus diz que a igreja tem que brilhar, para nós sermos o sal dessa terra e a luz deste mundo, nós temos que carregar esse fruto aqui conosco. Nós temos que estar cheios desse fruto aqui. Irmãos, é fácil? Não é não. Não é fácil não. É por isso que todos os dias das nossas vidas nós temos que estar ali, ó, clamando, né? Na presença de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me liberta. Senhor, me transforma. Senhor, me purifica. Senhor, me lava. Porque é fácil falar. É fácil falar. Mas Deus nos coloca à prova. Deus nos coloca à prova para ver. Para mostrar para nós mesmos. Se a gente tem esse fruto aqui. Ou se a gente está agindo de acordo com a nossa carne. Então que nessa noite, né, quero deixar essa palavra, né, foi a palavra que Deus, ali eu cheguei do trabalho e Deus colocou essa palavra, falei, Senhor, se eu tiver a oportunidade, essa é a palavra que eu vou levar nessa noite para nós, porque nós vivemos um tempo, irmãos, onde são tantas guerras, e a mais difícil da gente vencer é justamente essa, porque somos nós que procuramos. Porque quando o inimigo vem, o Senhor, Ele dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Quando o inimigo vem, o Senhor, Ele já avisa logo. Mas tem coisa que é nós mesmos que vamos lá buscar. Então que nós possamos ser vigilantes na presença do nosso Deus. E que nós possamos não somente, em nome de Jesus, viver pelo Espírito, mas que nós possamos andar através dele. Que aonde nós colocar as plantas dos nossos pés, aqueles que estiver ao nosso redor, possam olhar para nós e falar, esse aqui é diferente. Esse daqui tem algo diferente nele. Porque é muito fácil. Eu tinha um pastor que ele contava, ele era muito brincalhão e ele contava muitos testemunhos. E ele falou que um dia estava vindo de lá de Brasília para cá, que ele vinha para a igreja, e aí ele disse que no meio da pista, ali na pista, um carro fechou ele e ele foi para o outro lado. Quando ele olhou, o homem dando o dedo para ele, e quando ele olhou, o irmão da igreja. Tu já imaginou? Tu já imaginou, né? Então às vezes, então é nessas horas que Deus prova a gente. Então é nessas horas que o Senhor, vou ver se meu servo tá, né, tá no Espírito mesmo. E aí o Senhor vai lá e permite alguém te fechar, alguém te dar uma, né? Então é umas coisas assim, né, que é só Deus na nossa causa. Então às vezes quando o Senhor nos coloca à prova, e aí quando você é reprovado, aí você faz igual Pedro. Pedro falou, Senhor, não vou negar. Aí quando foi lá naquela hora ele negou, e aí bate aquele remorso, aquele arrependimento, aquela tristeza. Por que eu não fiz diferente? Mas sabe por quê? Porque você estava longe do Espírito, estava cheio da carne, né? Então irmãos, a gente tem que vigiar muito, porque, meu Deus, não é fácil. E às vezes você fica ali, ó, com aquilo na mente o tempo todo. Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer o certo. Mas na hora H, você faz o negócio errado. E aí eu falo para Deus, aí eu fico orando e falando, Senhor, mas Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E é desse jeito. Então por isso,
que nós temos que, em nome de Jesus, fazer que nem Davi, fazer aquela oração: Senhor, tira tudo de mim, mas não retira o teu espírito da minha vida, não. Porque sem o espírito, irmãos, o que seria de nós sem o espírito na nossa vida? A gente perece, né? Por tantas coisas que vêm sobre a nossa vida. E ali no momento, às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos que a gente acaba agindo da nossa carne. Mas o Senhor quer nos libertar em nome de Jesus, amém? O Senhor quer tirar de nós, né, o velho homem, porque agora nós somos nova criatura em Cristo, né? O Senhor, Ele quer nos libertar, Ele quer nos fazer em nome de Jesus pessoas diferentes na presença dEle, amém? Então nessa noite deixa essa palavra para nós, palavra, né? A palavra do Senhor que é viva e eficaz, né? E ela é apta, né, para nos corrigir, para nos purificar, para nos limpar, né? Para nos libertar. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, quando acontecer algo na minha e na sua vida, pense: meu Deus, eu tô em espírito ou eu estou na carne? Se você não está na carne, você vai correndo buscar pela presença do Senhor, para o Senhor te libertar. Eu fiz algo. Senhor, me liberta disso em nome de Jesus, para que nós possamos entrar lá naquele grande dia, amém? Então quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade nessa noite.